Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os COIs da XP que despencaram até 93%, para que vocês entendam um pouco aqui desse cenário. Então os investidores eles perderam até 93% do dinheiro com Braskem e Ambipar. A XP informou que os clientes sofreram perdas gigantes em COIs ligados a Braskem e a Ambipar. Então os COIs aqui ligados a essas empresas eles geraram aí um prejuízo gigante para os investidores, porque são duas empresas mergulhadas em crise, então elas estão passando por um cenário difícil. E no caso aqui dos COIs que estão atrelados à Ambipar, no caso que os investidores receberão só 6,88% do valor investido. Então, se você tem ali 100 mil reais, vai receber em torno de 7 mil reais, um pouco menos que isso. E na Braskem é entre 26% e 36% do capital de volta. Então, nos dois cenários aqui, é uma situação bem crítica para os investidores. E o que causou isso? A Ambipar ela pediu proteção judicial contra credores e a Braskem anunciou revisão da estrutura de capital. Então, nesse cenário, quando essas empresas elas sinalizam que estão passando por dificuldades, isso acaba movimentando o mercado, isso acaba gerando venda de ativos, pessoas realmente não querendo o seu patrimônio atrelado a essas empresas. E aí, quando a gente fala da XP, as queixas elas explodiram e muitos dos investidores eles dizem que não foram avisados dos riscos reais desses produtos. A XP confirmou o vencimento antecipado dos COIs e que as perdas são definitivas. Então, isso aqui é uma situação irreversível. E aí, pessoal, o que acontece? Esses COIs, eles eram atrelados a títulos de dívida em dólar, que são os bonds, emitidos por Braskem e Ambipar. Então, na prática, o desempenho desses títulos, ele determinava o valor do COI, e quando o preço dos bonds ele despenca, o COI também perde o valor e pode disparar cláusulas automáticas de vencimento antecipado que obrigam a liquidação do produto com prejuízo. Mas vamos simplificar aqui. Vou passar para vocês alguns pontos para ficar mais fácil o entendimento. Quando a gente fala principalmente aqui da questão dos COIs, o COI, pessoal, ele é uma estrutura que ela é complexa e ela é vendida para o investidor pessoa física, o investidor comum, muitas vezes que não tem o menor conhecimento, como se fosse algo simples, como se fosse algo sem risco, com capital protegido. Porque o investidor experiente, ele não vai buscar um COI, não faz sentido para ele. E o investidor iniciante, geralmente ele nunca ouviu falar disso. E muitas vezes, como que esse investidor ele chega até esse ativo e ele investe nesse ativo? Através do assessor de investimento. Então, o assessor, ele aborda esse cliente, ele vai oferecer esse produto, e aí entra esse ponto aqui que está destacado, ó, não foram avisados dos riscos reais desses produtos. Então, o assessor entra em contato com o cliente, muitas vezes é um produto que tem uma comissão interessante, muito favorável para o assessor, e digo ainda que muitos dos assessores não fazem a menor ideia do que eles estão oferecendo. Eles simplesmente empurram esses ativos para os clientes porque eles remuneram bem. E aí o cliente, quando acontece uma situação como essa, não tem o que fazer, porque ele não tinha conhecimento e ele entrou ali num produto que muitas vezes ele acreditava que tinha um capital protegido e não tinha. Ele estava colocando seu dinheiro em um produto que tinha risco elevado, que tinha grande chance de perda mesmo. E o que acontece, pessoal? Por que essa é uma situação muito delicada? Porque quando a gente vende um ativo que ele tem risco baixo, muitas vezes o investidor ele fica confortável de deixar até mesmo todo o seu patrimônio naquele ativo. E isso acontece mesmo. E a perda aqui é uma perda irreversível. Então, muitas pessoas, elas perderam a economia de uma vida.
E por isso que eu falo para vocês que o ideal, antes de você colocar seu dinheiro em qualquer lugar, é você entender o investimento. Para essas pessoas aqui, mais valia que elas tivessem deixado o dinheiro na poupança. Mas vamos falar um pouco mais aqui do cenário, da situação que aconteceu com as duas empresas. Então, aqui nos últimos dias, as duas empresas elas enfrentaram fortes dúvidas sobre sua capacidade de pagar dívidas. Então, aí que é o ponto, pessoal. Será que elas são capazes de pagar? E aí os investidores que têm títulos de dívida, eles se preocupam e muitas vezes eles retiram seu capital. Então a gente tem aqui a Ambipar pedindo proteção judicial contra credores em 24/9. Então já é uma pré-recuperação judicial. A Braskem que anunciou revisão da estrutura de capital 26/9. Então já acende o alerta aqui de renegociação de dívidas. E esses movimentos fizeram o mercado precificar um risco muito maior de calote, derrubando os preços dos títulos no mercado secundário. Alguns caíram mais de 50%. E aí, pessoal, a gente chega aqui no ponto-chave, que os COIs, eles tinham uma condição automática de vencimento antecipado se os títulos de referência caíssem mais de 50%. Então, nesse caso, o produto ele seria encerrado e liquidado com base no valor de mercado. Então, foi exatamente o que aconteceu. Aqui, pessoal, vamos simplificar para vocês. Vamos falar um pouco da estrutura. Olha só, pessoal. Esses COIs, eles eram atrelados a bonds. Os bonds são títulos de dívida em dólar. Título de renda fixa. Vamos simplificar aqui ao máximo. Título de renda fixa em dólar. Se a gente traz para o Brasil, a gente tem o que na renda fixa? A gente tem o Tesouro, que é emitido pelo governo. E o governo é sempre o emissor mais seguro. Então a gente está falando aí do risco soberano, o risco mínimo, a chance de você perder dinheiro deixando seu dinheiro no tesouro é mínima, é impossível praticamente de acontecer, o governo tem que quebrar. Então a gente está falando do emissor mais seguro, títulos do tesouro. Depois, pessoal, a gente tem as instituições financeiras, as instituições financeiras com mais solidez, elas são mais seguras. E aí a gente consegue falar de títulos como CDBs, LCIs, LCAs. Quando a gente fala, por exemplo, de um título que é emitido pelo Itaú, você sabe que o risco de calote ali também é mínimo. Você ainda tem a cobertura do FGC até 250 mil. E o que a gente tem ainda? Além dos títulos emitidos pelo governo e dos títulos emitidos por instituições financeiras. A gente tem os títulos emitidos por empresas não financeiras. E esses títulos, eles são as debêntures, e aí a gente tem as debêntures incentivadas, que são ligadas à infraestrutura, e as que não são ligadas à infraestrutura são apenas debêntures. As incentivadas, qual que é o ponto delas, o ponto que é vantajoso, é que elas têm a isenção de imposto, entendeu? Mas o ponto aqui é que esses títulos que são emitidos por empresas, eles têm um risco maior, geralmente, que os títulos emitidos pelo governo e pelas instituições financeiras. E aí, pessoal, quem que emitia esses títulos? A gente está aqui com as duas empresas, a Braskem e a Ambipar. Então, por mais que a gente está falando de renda fixa, e aqui a gente está falando de bonds, que são títulos de dívida em dólar, eles eram emitidos pela Braskem e pela Ambipar. Então, o risco do investimento em renda fixa é o risco do emissor. E a gente está falando aqui de dois emissores problemáticos. Então, pessoal, existia um risco grande já nesse COI. Existia um risco muito grande, porque são duas empresas que têm uma maior volatilidade. Essas empresas, elas não são empresas estáveis, que têm receitas previsíveis. E as empresas estavam passando por um momento extremamente delicado. E aí o que acontece? Quando elas anunciam que elas vão ter dificuldades para pagar suas dívidas ou podem não honrar esses compromissos,
Aí, o que, que a pessoa que tem esse bond aqui, esse título da Braskem ou da Ambipar faz? Ela vende imediatamente. Ela se desfaz desse ativo. E ela faz isso no mercado secundário. E aí vai depender de oferta e demanda. E aí, o que, que acontece? Como muitas pessoas estão querendo se desfazer, mais gente querendo se desfazer do que gente querendo colocar o dinheiro, despenca. Então, esses títulos eles começam a despencar. E aí, pessoal, ó, foram derrubados aí e caíram mais de 50%. Então, houve um derretimento aí desses títulos. Eles caíram muito porque os investidores viram que o risco de crédito seria alto. O risco de calote seria alto. Então, se desfizeram mesmo tendo prejuízo para salvar alguma parte do seu capital. E isso é perfeitamente natural. Só que quando a gente está falando desse COI, que está atrelado aqui a esses títulos de dívida, ligados a esses dois emissores problemáticos e que anunciaram risco alto de calote, aí a gente tem uma estrutura totalmente frágil e quando esses títulos caem mais de 50%, infelizmente o COI tinha essa condição automática. Então, simplesmente, o produto foi encerrado. É claro que eles não esperavam que isso ia acontecer, porque cair mais de 50% é um cenário bem complexo, bem difícil mesmo. Eles não esperavam de forma alguma que isso fosse ocorrer, mas isso deveria ser previsto sim, porque são duas empresas voláteis, duas empresas que elas não vivem o melhor momento e elas não têm estabilidade. Então, pessoal, o que, que acontece? Esses investidores que tinham dinheiro nesses COIs, infelizmente, tiveram esse prejuízo aí gigantesco. E no caso dos COIs da Ambipar, o investidor vai receber 6,88%, o da Braskem entre 26% e 36%. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, o importante é sempre entender sobre investimentos, entender no que você está colocando dinheiro. Se você não entende, você não coloca o seu dinheiro. E aí, se você quer um investimento de baixo risco, CDB do Itaú, Tesouro Direto, isso aí é baixo risco. Agora, COI, pessoal, é o investimento que realmente eu não vejo nenhum cenário favorável para essa aplicação, não vejo mesmo, não considero nem colocar o mínimo de capital para ver como funciona em COI, porque a estrutura é uma estrutura complexa que muitas vezes limita os seus ganhos. Eles informam que você tem um certo capital protegido, mas quando você vai ler ali, aprofundar nas informações ali dentro do COI, você vê que esse capital não está tão protegido assim. Então, o ideal, pessoal, é sempre você entender aonde você está colocando o seu dinheiro. E nessa situação aqui, infelizmente, os investidores perderam. Bom, com relação a esse vídeo, esses eram os principais pontos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.